bem-vindo ao Mistérios do Corpo, sua dose diária de saúde aqui na Record News. Hoje vamos falar sobre uma doença rara, mas muito grave, a listeriose. Dados preocupantes mostram que tanto a incidência quanto a população de risco tem aumentado nos últimos anos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo no programa a professora Maria Tereza Destro, do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Olá, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, muito obrigada. O que é a listeriose? Eu nunca tinha ouvido falar. Então, a listeriose não é uma doença, são várias. Ela é causada por um único micro-organismo que é chamado Listeria monocytogenes. Mas ela pode causar, dependendo da pessoa afetada, síndromes completamente diferentes. Por exemplo, mulher grávida, ela leva ao aborto. Idosos, ela pode levar a meningite, meningoencefalite. Crianças também. Então, depende então, do ela é afetado. grave mesmo. Ela é. Apesar da incidência de doença ser muito baixa, comparado com uma salmonelose, por exemplo, ela é 0,8% de salmonelose, do número de afetados por salmonela, é o afetado por listéria. Só que a mortalidade é muito maior. Ela é por volta de 25% das pessoas que ficam doentes morrem. Então, cada 100, 25 vão morrer, é bastante. A salmonela que você citou é bastante conhecida, mas pouca gente sabe exatamente o que é, né? Então, a salmonelose é uma infecção que causa uma diarreia intensa, pode vir a causar problemas posteriormente, como artrite reumatoide nas pessoas que foram infectadas, mas o grande problema ela é mais conhecida, ela é mais fácil de saber como controlar. A listéria, por ser menos conhecida, é que é o problema. Pois é, geralmente intoxicações ou infecções alimentares, os sintomas são aqueles clássicos, né? Diarreia, vômitos, cólicas muito fortes. E na listeriose? Não, então, o caso da listéria, até hoje tem só 2 surtos que aconteceram que teve diarreia relatada. O grande problema realmente é meningite, meningoencefalite e aborto. Quer dizer, os sintomas são totalmente diferentes. E as pessoas não relacionam uma meningite com a ingestão de um alimento. Então, esse problema é que torna mais difícil a sua pesquisa e identificação. Ela é pouco conhecida, né? Aqui no Brasil nós temos, acho que 5 ou 6 estudos só que falam de listeriose em humanos, mas nenhum deles faz a ligação entre o alimento e como a pessoa ficou doente. Então são só esses e é muito pouco para um país do tamanho do nosso. E ela é pouco estudada até entre os médicos? Olha, até hoje eu não consegui achar um médico que quisesse trabalhar em cooperação para fazer um estudo, por exemplo, de mulheres que chegam com aborto espontâneo para fazer a pesquisa de listéria. Lá fora se sabe, nos países desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos e na França principalmente, que é uma causa importante de aborto e que isso acontece bastante. Aqui no nosso país eu nunca achei nenhum médico que quisesse fazer um trabalho conjunto. Então, eu acho que para eles ela não chega a causar impacto, eles não consideram importante. Precisaria ser mais estudada aqui no Brasil. Eu acho que sim, é fundamental. Num estudo muito pequenininho que foi feito no Rio Grande do Sul, eles pegaram só 10 placentas que estavam de material abortado e fizeram um estudo. Das 10, 5 tinha listéria. Então, ela existe aqui no país. Nos alimentos a gente encontra bastante. Será que aqui no país não causa aborto, não causa meningite em idosos, não causa nada? E a gente não está conseguindo relacionar e as fazer causas. Essa relação, exatamente. Quais são os alimentos que podem ter essa bactéria? O grande problema são os chamados alimentos prontos para o consumo. Por exemplo, queijos macios, queijo Minas Frescal, Camembert, Brie, peixes defumados, que são prontos também para consumo. Então, todos aqueles que você não vai passar... O congelado, se depois de descongelado, você deixar em condição que possa permitir a multiplicação da bactéria. Enquanto congelado, não. Mas lá fora existe muito problema nos países nórdicos com os peixes defumados e os chamados gravilax ou gravade, que é um tipo de processamento de peixe. Sanduíches prontos para consumo, esses que ficam prontinhos. Mas aqueles que ficam em caixinhas, que você já compra pronto. Não que é recém-preparado, mas esse que já fica, tem uma vida... Esses ficam na vitrine. Na vitrine, que tem uma vida útil mais longuinha. Então, tudo que está pronto para consumo, que não precisa de uma cocção especial e que tem uma vida útil mais comprida, eles são considerados alimentos de risco.
doces, por exemplo, que ficam expostos? Não, porque o doce tem uma característica, por causa do açúcar, ele tem menos água disponível e os micro-organismos não gostam, em geral. Algumas exceções, mas no caso da listéria, doces não. Agora, a gente não tem muito como analisar ali a olho, né? Se aquele alimento tem alguma bactéria ou não. Então, mas a grande vantagem da listéria, a população média não está sujeita a risco. A população saudável, adulta, não está sujeita a risco. Quem está sujeito a risco são as crianças menores do que 5 anos, os idosos e os imunodeprimidos. Seja eles por que razão for. Pode ser um paciente com câncer, não tanto pelo câncer, mas pelo tratamento. Um transplantado, um diabético, essas pessoas são de risco. Mas a população como um todo não tem risco para a listéria. Talvez isso também não tenha causado grande interesse ou grande divulgação, grande alarde. Agora, eu li que os sintomas muitas vezes são parecidos com os sintomas da gripe. Isso pode confundir ainda mais, né, os pais, principalmente se for o problema numa criança. Mas se você tiver como sintomatologia um resfriado leve ou uma gripe, são sintomas normais fáceis de tratar. O problema é quando evolui para uma meningite, coisa assim. Então, esses sintomas, quando ela vem com uma gripe, ela é o que a gente considera o sintoma mais tranquilo, mais levezinho. Na população em geral, ela pode passar como um resfriado tranquilo, batido, sem desapercebido, sem grandes problemas. Agora, nas crianças, quando os efeitos são mais graves, podem ser devastadores, principalmente, né? A meningite. O grande problema em criança é no nascimento. Então, que a mãe contamina o bebê na hora do parto, seja porque já passou pela placenta e contaminou o bebê, ou na passagem pelo canal na hora do nascimento. Então, o grande problema com crianças que têm um número alto de incidência de infecção é por conta disso, é no recém-nascido. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado durante a gestação com o que vai comer, alimentos crus. Com certeza, é fundamental. Eu não sei se é só por causa da listeriose, mas porque o organismo está mais sensível, mas os médicos alertam para algumas coisas. Mas o que a gente tem notado é que os médicos aqui no Brasil não alertam para outras, que são esses alimentos prontos para o consumo e que a grávida deveria evitar. Então, os queijos macios, frios já fatiados, aqueles que se compra fatiado, não que fatia na hora, esse não teria problema. Então, qualquer coisa... que a gente compra já embalados no isoporzinho, né? Exatamente, na bandejinha de isopor. que você nem sempre sabe há quanto tempo ele está embalado. Porque aí a listéria tem uma característica, ela consegue se multiplicar na geladeira, sob refrigeração, coisa que muitos micro-organismos não conseguem. Então, nessa condição, você deixou na geladeira, ela consegue ter condições de multiplicar, ela tem os nutrientes ali e pode vir a atingir um número suficiente para causar doença. Quanto tempo, por exemplo, a gente vai no supermercado, já está ali, né, algumas porções já estão ali fatiadas, a gente não sabe há quanto tempo. Dizem que, não, fatiamos agora há pouco, tal. A gente acredita naquilo, é melhor pedir para fatiar na hora? Eu pediria para fatiar na hora. Então, a população de risco, voltando sempre, a população de risco, a população normal, não tem problema. A população de risco deveria partir para o idoso, criança, pedir para fatiar na hora. E consumir rápido, porque não adianta você fatiar na hora e deixar em casa uma semana na geladeira. É melhor comprar várias vezes. Comprar várias vezes, exatamente. Porções menores e consumir o mais rapidamente possível desses produtos que você consome sem aquecimento, tá? Que você consome direto. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa sobre listeriose. Até logo!